Em um mundo onde a produtividade e o desempenho são exaltados acima de tudo, nos encontramos cada vez mais exaustos, ansiosos e esgotados. O que aconteceu com a promessa de uma vida mais equilibrada e gratificante? Será que estamos realmente vivendo melhor ou apenas nos tornando máquinas de trabalhar? Essas são as perguntas que Byung-Chul Han levanta em sua obra Sociedade do Cansaço. Prepare-se para conhecer melhor uma sociedade que valoriza o desempenho acima do bem-estar humano. Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, propõe que vivemos em uma sociedade de desempenho, onde a pressão por produtividade constante leva ao esgotamento e à depressão. Segundo Han, deixamos para trás a sociedade disciplinar descrita por Michel Foucault, onde a obediência e a conformidade eram impostas por instituições autoritárias, para adentrar em uma era onde somos nossos próprios opressores, movidos por um desejo incessante de autoaperfeiçoamento. Han argumenta que a transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho trouxe uma mudança fundamental na forma como nos relacionamos com o trabalho e conosco mesmos. Na sociedade disciplinar, havia um claro inimigo externo que nos impunha limites e nos disciplinava. Na sociedade do desempenho, somos nós mesmos que nos impomos essas exigências, tornando-nos simultaneamente o senhor e o escravo de nossas próprias ambições. Essa autoexploração, como Han descreve, leva ao surgimento de doenças neuronais como a depressão, o transtorno de déficit de atenção e a síndrome de burnout. O esgotamento não é mais um fenômeno raro, tornou-se um estado constante para muitos que lutam para manter-se à tona em um mar de expectativas autogeradas. A sociedade do desempenho transforma o indivíduo em um projeto interminável de autoconstrução, onde nunca se alcança a satisfação plena. Han propõe que o excesso de positividade é uma das causas dessa condição. Vivemos em uma era onde o pensamento positivo e a motivação são exaltados, criando uma pressão constante para sermos sempre produtivos, felizes e bem-sucedidos. No entanto, essa positividade tóxica ignora a importância do descanso, do fracasso e da introspecção, elementos essenciais para uma vida equilibrada e saudável. O filósofo observa que a sociedade do desempenho está intimamente ligada ao neoliberalismo, que promove a ideia de que cada indivíduo é responsável por seu próprio sucesso ou fracasso. Isso cria uma mentalidade de competição constante, onde cada um deve se superar continuamente para manter-se relevante e bem-sucedido. Essa mentalidade de autoexploração é o motor que alimenta a sociedade do burnout. Para ele, o neoliberalismo não apenas moldou nossa economia, mas também nossa psique. A liberdade neoliberal é uma falsa liberdade que nos prende em um ciclo interminável de autossuperação. Somos incentivados a acreditar que não há limites para o que podemos alcançar, desde que trabalhemos o suficiente. No entanto, essa crença nos conduz ao esgotamento e à exaustão, pois ignoramos nossos limites naturais. Han critica a cultura da otimização contínua, onde até nossos momentos de lazer e descanso são vistos como oportunidades para melhorar nosso desempenho. As práticas de mindfulness, exercícios físicos e dietas saudáveis são muitas vezes adotadas não pelo bem-estar, mas como meios para aumentar nossa produtividade. Dessa forma, o lazer se torna apenas mais uma extensão do trabalho. A sociedade do desempenho também afeta nossas relações pessoais. O individualismo exacerbado leva à solidão e ao isolamento, pois estamos constantemente focados em nossos próprios objetivos e metas. A cooperação e a solidariedade são substituídas pela competição e pelo egoísmo, deteriorando o tecido social e as conexões humanas que são vitais para a nossa saúde mental. Ele sugere que precisamos recuperar a capacidade de dizer não e de reconhecer nossos limites. Devemos resistir à pressão
de sermos sempre produtivos e bem-sucedidos e permitir-nos momentos de inatividade e reflexão. A aceitação de nossa vulnerabilidade e a valorização do descanso são passos essenciais para combater a sociedade do burnout. Ele também destaca a importância do ócio, não como um período de recuperação para voltar ao trabalho, mas como um espaço de verdadeira liberdade e criatividade. O ócio permite que nos desliguemos das demandas incessantes da sociedade do desempenho e exploremos aspectos mais profundos e significativos de nossas vidas. O conceito de vita contemplativa de Han, inspirado na filosofia antiga, sugere um retorno à vida contemplativa, onde a reflexão e a meditação têm um papel central. Essa abordagem contrasta com a vita ativa da sociedade moderna, que valoriza a ação e a produtividade acima de tudo. A vida contemplativa oferece um antídoto para o frenesi da sociedade do desempenho. A resistência à sociedade do burnout não é fácil, pois estamos imersos em um sistema que glorifica o desempenho e a produtividade. No entanto, Han acredita que a mudança é possível através de uma consciência crítica e da revalorização de práticas que promovem o bem-estar integral. Isso inclui a promoção de uma cultura que valorize a saúde mental e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A solidariedade e a empatia são essenciais para essa transformação. Em vez de nos vermos como competidores, devemos nos reconhecer como membros de uma comunidade interdependente. Apoiar uns aos outros e valorizar a cooperação pode nos ajudar a construir uma sociedade mais justa e sustentável, onde o sucesso não é medido apenas pelo desempenho individual, mas pelo bem-estar coletivo. Han sugere que práticas como a meditação e a atenção plena devem ser reintegradas em nossas vidas, não como ferramentas de aumento de desempenho, mas como formas de reconectar-nos com nós mesmos e com o presente. Essas práticas podem nos ajudar a cultivar uma consciência mais profunda e a encontrar um sentido mais autêntico e duradouro em nossas vidas. A busca por uma vida mais equilibrada e significativa requer uma reavaliação de nossos valores e prioridades. Precisamos questionar o culto à produtividade e reconhecer que o descanso, o lazer e a convivência são igualmente importantes para uma vida plena e satisfatória. Ao fazer isso, podemos começar a reverter os efeitos devastadores da sociedade do burnout. A transformação começa em nível individual, mas precisa ser apoiada por mudanças estruturais na sociedade. Políticas que promovam a redução da jornada de trabalho, o direito ao descanso e a valorização do bem-estar mental são essenciais para criar um ambiente onde as pessoas possam prosperar sem se esgotar. Ao promover uma cultura que valorize a saúde e o equilíbrio, podemos construir uma sociedade onde o sucesso não é medido pelo cansaço, mas pela felicidade e pelo bem-estar. A importância de Byung-Chul Han, em termos filosóficos, reside em sua capacidade de revelar as contradições e os perigos da sociedade do desempenho, oferecendo caminhos para uma existência mais humana e sustentável. Sua filosofia nos convida a refletir sobre nossa própria vida e a questionar os valores que nos são impostos. Será que realmente precisamos de mais produtividade e desempenho? Ou devemos buscar uma vida mais rica em significado e conexão? Essa é a provocação que deixo para você, espectador. Como você pode resistir à sociedade do burnout e buscar uma vida mais equilibrada e plena? À medida que encerramos esta reflexão, é crucial lembrar que a mudança começa com pequenos passos. Valorize o descanso, cultive momentos de introspecção e esteja presente para aqueles ao seu redor. A sociedade do burnout pode ser desafiada e transformada, mas a jornada começa com cada um de nós, questionando, refletindo e agindo em busca de um futuro mais humano e compassivo. Obrigado pela atenção e até a próxima.